Um bom que é domingo a todos amigos do Bem-Aja. As coisas cada vez mais começam a se agudizar no que toca ao processo para as candidaturas e também a sucessão do líder do MPLA. E não só em discussão agora, nas bases, nos meandros dos amigos e simpatizantes do MPLA, começa a ferver, a temperatura começa a atingir graus mais altos a respeito, não é, do modelo, digamos assim, da estrutura da leadership do partido MPLA. Há quem é por bicefalia, há quem não concorda com a bicefalia. Mas uma coisa interessante, um dado interessante que se vislumbrou aqui é que há muitos militantes que não entendem de facto o que é a bicefalia. Daqui a nossa proposta de escutarem esta outra aula que Valdir Cónego de Malange traz para alguns militantes que não entendem. E acreditamos nós que estas intervenções de Valdir levam aos militantes, de facto, a refletirem e a começarem a exercitar o verdadeiro debate democrático internamente dentro do MPLA. Portanto, o líder do MPLA, segundo o Valdir, o atual líder do MPLA, ele tinha matado a bicefalia que tinha proposto o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos interpretou de facto a realidade da situação e achou por bem que deveria haver a bicefalia. Ok, Valdir Cónego diz não, a bicefalia não está bem. Portanto, aquela linha que tinha defendido o João Lourenço de matar com a bicefalia é esta que Valdir diz que é a melhor linha a seguir. Mas há quem também diz que não, é possível sim se coabitar na bicefalia. Há quem diz que não, nas bases deve haver bicefalia porque os partidos, tanto faz o MPLA e os outros partidos da oposição, uma vez estabelecidas as autarquias, ou mesmo sem autarquias, devem controlar, devem fiscalizar a ação dos administradores comunais, municipais e por aí fora. Mas, ao nível nacional, a bicefalia pode existir ou não existir. Mas o que nos interessou bastante aqui é o posicionamento de Valdir. O que Valdir aqui vem, digamos assim, ensinar aqueles que não entendem o que é a bicefalia. Ele explica e desmonta, portanto, aquela que foi inicialmente a pretensão de João Lourenço, e agora que ele está a terminar o seu poder, achou por bem voltar, portanto, na fórmula que tinha deixado José Eduardo dos Santos. E do outro lado, também Chizé, que diz que não, o João Lourenço já não merece mesmo liderar o MPLA, porque foi ele quem criou o divisionismo dentro do MPLA, permitindo, ou melhor, fomentando e fazer surgir o gergo que hoje se usa dentro do MPLA, os eduardistas, os lourencistas e por aí fora. Portanto, caros amigos, eu quero vos pedir para que acompanhem esta discussão, este debate que está a acontecer agora, em aberto, à luz do sol, dos militantes, amigos e simpatizantes do MPLA. A todos vocês, Valdir. Depois temos o Jacques Gembe e depois o Jacques Embe e depois vamos ter a Chizé dos Santos. Um chico coração a todos vocês, um bem-aja e mais uma vez um bom que é domingo a todos. Eu sou o Álvaro Mendes, o CEO do Bem-Aja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, meu mano e camarada José Cabanga, é assim, vou lhe explicar. Primeiro sobre a bicefalia no MPLA. Mas primeiro vou explicar o que é a bicefalia, né? Bicefalia é quando numa organização política tem duas cabeças a dirigir, né? Ou dois líderes, né? Digamos assim, e que muitas das vezes, duas lideranças e que muitas das vezes podem até coabitar bem e também pode haver conflitos. Mas normalmente a bicefalia nunca gera uma boa coabitação, né? Gera sempre conflitos. E eu vou
Vou começar por dar exemplo nas bases, na estrutura das bases do MPLA, nas estruturas intermédias e mesmo nacional, o que é que aconteceu sobre desvantagens e conflitos da bicefalia no partido. A bicefalia sempre esteve nos nossos estatutos, né? Sempre esteve nos nossos estatutos do partido, do MPLA, a bicefalia. Mesmo no tempo do presidente Eduardo Santos, sempre fez parte dos estatutos do partido a bicefalia. Mas ainda assim, devido a muitos conflitos por causa da bicefalia, o partido preferia, nas estruturas de base, principalmente nas estruturas intermédias e nacional, o partido preferia não haver bicefalia, embora tivesse constado no estatuto, mas preferia não primar pela bicefalia por causa de muitos conflitos que eram relatados a nível superior. Vou dar exemplo. Houve um tempo em que o primeiro secretário municipal do partido, do MPLA, era um, e o administrador desta comuna ou deste município também era outro. Houve um tempo em que o governador era um e o primeiro secretário da província era outro. Mas quando isso aconteceu, durante algum tempo, houve muitos conflitos. Por quê? Porque havia um momento que o administrador comunal se queixava nas estruturas superiores, que o primeiro secretário comunal não coordena com ele, que manda mais do que ele, e não lhe respeita, e vice-versa. Houve um tempo que os governadores provinciais queixavam-se dos primeiros secretários provinciais, que não deixam trabalhar, que impedem o trabalho, porque o partido é que regula, o programa de governo é do partido, o primeiro secretário do partido tem que cumprir. Quer dizer, e às vezes vice-versa. Às vezes era o governador a reclamar na estrutura nacional, e às vezes era o primeiro secretário a reclamar na estrutura nacional que o governador está a fazer vida cara, que não deixa trabalhar. Quer dizer, a maior parte das vezes nesta bicefalia, houve conflitos, nunca houve uma boa coabitação entre os camaradas. Então houve uma altura que o próprio presidente Eduardo Santos, quer dizer, digamos assim, matou, né? Terminou com a bicefalia. E começou então, a partir do partido, começou então um sistema de que o primeiro secretário municipal, o primeiro secretário comunal, o primeiro secretário municipal, o primeiro secretário provincial também é automaticamente governador. E assim foi ficando. Embora nos estatutos permanecia o sistema de bicefalia. Mas por causa dos conflitos tiveram de acabar com isso. Tá vendo? Agora, a nível nacional, né, acerca do presidente do partido, a nível nacional, quando o presidente José Eduardo dos Santos foi eleito no Congresso de 2016, Congresso Ordinário, ele ainda tinha mais, e depois o presidente João não aceitou a bicefalia, ou seja, foi indicada a candidata a presidente da República pelo partido MPLA, ganhamos as eleições do partido em 2017, mas o presidente João não estava a conseguir coabitar com o presidente José Eduardo Santos como presidente do partido. É a chamada bicefalia, que começa das bases não digo, começa das estruturas intermédias das comunas, município, província, e depois vai até nacional. Então, o presidente João não aceitou coabitar com a bicefalia, porque ele achava que, o presidente José Eduardo dos Santos, como presidente do partido, impedia determinadas coisas, ou seja, ele não tinha o poder suficiente, tá vendo? Porque a dado momento o presidente José Eduardo dos Santos chamava o presidente João, convocava como presidente do partido para dar as instruções. E isso não cai bem, você como presidente da República. Ele pensou assim, que não estava a conseguir, que queria ficar também como presidente do partido. É assim que em 2018 cria-se aquele congresso extraordinário para afastar o presidente José Eduardo dos Santos. E foi afastado. Por quê? Porque o presidente João não estava a conseguir
governar com a bicefalia. Ou seja, no MPLA, a bicefalia nunca funcionou. Sempre houve conflitos. E não vai, não há de funcionar nunca. Não vai. Não vai, porque se for nas estruturas intermédias, o primeiro secretário municipal, ou comunal, ou provincial, vai sempre pensar que o governador está a usurpar o espaço dele. E também vice-versa. O governador pode pensar que os primeiros secretários estão a usurpar o espaço dele. Então, não funciona. E não funcionou a nível nacional também, com o presidente João, que não aceitou. Agora, o que é que o presidente João fez? Em 2021, no Congresso Ordinário de 2021, em que eu entro para o Comitê Central, o presidente João altera os estatutos desse artigo 120 a dizer que o cabeça de lista, o presidente do partido é o cabeça de lista a presidente da República. E assim ficou. Ou seja, era mesmo para acabar a bicefalia, tanto a nível nacional, tanto a nível nacional como nas estruturas intermédias. Agora, quando o presidente João começa a ver o tempo dele a esgotar, está a ver? O que é que ele faz? Convoca um congresso extraordinário para 2024 para alterar o artigo 120, onde começou o meu problema. Ou seja, o meu problema com o presidente João não começou ali só foi a ponta do iceberg, porque o meu problema com o presidente João começou exatamente quando eu fazia as intervenções lá dentro do Comitê Central, e todos os membros do Comitê Central sabem, de protestar a nossa governação de MPLA, a falta de medicamentos nos hospitais, que é assistência médica medicamentosa, a falta de escola para as crianças. Eu fui o único, estou a dizer o único, e toda a gente sabe, mas que dizia do presidente: estamos errados, estamos a governar mal há 50 anos, temos que estar mais próximo do povo, temos que ver a situação do povo. Eu era o único, e os problemas começaram ali, quando eu comecei a criticar a própria direção do partido e o próprio presidente lá dentro. E mais, aquele falecido mais velho, o general Alberto Correia Neto, ele também criticava, mas de forma mais suave. Eu falava as coisas como são. E quando eu notei a convocação do Congresso, que era para alterar o artigo 120, para voltar outra vez na bicefalia, eu dei conta que o presidente João queria continuar em 2026, esse ano, né, no Congresso Ordinário, como presidente do partido e indicar alguém. É só isso. Tanto é que depois o presidente João tentou dar algumas entrevistas que foi infeliz e atropelou os estatutos e a própria Constituição da República, até o Código de Ética, a dizer que na altura o presidente João disse: eu sou a melhor pessoa, o melhor cidadão angolano a indicar, que está em condições de indicar quem me vai substituir. Não pode, isso atropela a Constituição, atropela os estatutos, atropela tudo. Então a bicefalia é isso. Espero terem compreendido. Nunca funcionou e não vai funcionar. Não vai. Ter um primeiro secretário comunal e um administrador comunal, duas pessoas diferentes a mandarem na mesma comuna, não dá. Ter um primeiro secretário municipal e um administrador municipal, também os dois na mesma área, e um a mandar no Estado, outro no partido, também não funciona. Como o governador provincial e o primeiro secretário da província, também não funciona. E também não vai funcionar a nível nacional, presidente do partido um e o presidente da República outro. Não vai funcionar. E não funcionou com o presidente João. Então, caro camarada José Cabanga, espero ter explicado bem, né? E espero que compreenda também o que eu expliquei sobre a bicefalia e as suas desvantagens. Obrigado. Valdir Cônego de Malães. Ora viva, camarada Cônego de Malães, meu conterra. Eu penso que não nos conhecemos pessoalmente, mas eu lhe acompanho em vários cenários do país e também, graças a Deus, estamos aqui no mesmo grupo, e escutei atentamente a tua dissertação ou explanação, queira considerar de qualquer forma, né? Mas eu trouxe aqui comigo também
Meu humilde contributo, justamente no momento que esse tema está à ribalta, e este meu contributo é com base à minha experiência pessoal. Tanto eu tenho uma experiência no partido, no MPLA, desde 1976 até 93, 92, que eu exerci a militância ativa nas organizações de base, hoje organizações sociais de apoio ao partido, e portanto eu tenho aqui uma minha humilde opinião e também fazendo uma comparação com o momento, exatamente o momento de transformação ou de readaptação que o presidente José Eduardo fez. Como bem disse, matou este problema, mas criou outro, no meu ponto de vista. Porque nos tempos idos do MPLA, realmente sentia-se que o MPLA era o primeiro fiscalizador, o primeiro supervisor, o primeiro controlador das ações dos gestores públicos, exatamente gestores que eram indicados ou que eram nomeados pelo MPLA. Portanto, essa função de controle, esta função de fiscalizar os gestores públicos, que, portanto, eram servidores do povo, exercia imediatamente o próprio militante do MPLA. O próprio MPLA controlava e supervisionava a gestão dos gestores públicos, porque como não havia, ainda vivíamos o partido único, não havia o multipartidarismo, não havia as outras forças da sociedade civil que cumpriam essa função. O MPLA, o próprio MPLA cumpria, e o povo, quer dizer, o próprio povo, quem não era militante do MPLA, poderia fazer por escrito, poderia ir nas estruturas do MPLA manifestar o seu desagrado ou as incongruências ou os atos de má gestão praticada pelos gestores públicos, e o MPLA atuava e funcionava mais ou menos assim. O que aconteceu? No decorrer do tempo, e isso foi muito mais visível após 92, com a entrada do multipartidarismo, os gestores públicos no primeiro governo saído das eleições, portanto, acharam que deveriam trabalhar sem esse peso, sem esse resguardo ou acompanhamento direito das estruturas do partido que vinham fiscalizando tradicionalmente no período do Partido Único e depois a abertura ao multipartidarismo. Esse segmento fiscalizador continuou a partir dos primeiros anos do multipartidarismo, né, da economia de mercado, do liberalismo, do passo que Angola deu. E, infelizmente, os gestores públicos, digo eu, na minha percepção, no que eu acompanhei, não se sentiam confortáveis. Os gestores públicos, pura e simplesmente, queriam ser livres, queriam ter a liberdade e a libertinagem. Transformaram aquela liberdade que eles buscavam, criaram aquele aspecto de justificar nas reuniões do partido, que era por causa da ação fiscalizadora rigorosa e às vezes também exaustiva, né, que eles não conseguiam governar, não conseguiam gerir. E não, isto não correspondia pela verdade. O problema era que houve um hábito, ou criou-se um vício, criou-se uma maquiavelice, esse é o termo que eu devo dizer, que os gestores públicos queriam estar a Deus dará, fazer o que lhes convém, fazer o que lhes vinha na cabeça e na alma,
e não faziam exatamente aquilo que o partido pedia, aquilo que o partido orientava para eles para fazer as comunidades, para satisfazer as necessidades prementes do cidadão nas comunidades. Portanto, começou aí, foi exatamente aí, e para mim, no meu ponto de vista, foi um dos maiores erros que o presidente, o malogrado presidente do MPLA, presidente dos Santos, cometeu. Para mim, no meu ponto de vista, foi a partir de ali, foi a partir desta ação, como bem disse o camarada Cônego, que os gestores públicos, em nome do MPLA, já não trabalharam em nome do MPLA, nem em nome do povo. Começaram a trabalhar em seu próprio nome. Foi aí que começaram, então, a arquitetar as maquiavelices da corrupção, da micha, porque não tinham que prestar conta a ninguém. Deixaram de prestar conta a quem lhe elegeu. Deixaram de prestar conta ao partido que o nomeou, que lhe indicou para servir o povo, não para servir o partido, para servir o povo angolano, nas comunidades. Portanto, para mim, este foi um dos maiores erros estratégicos do MPLA, liderado na altura pelo presidente José Eduardo. Nós vimos essas coisas acontecer, esses procedimentos acontecer. Portanto, começou ali realmente o MPLA a perder a capacidade de fiscalizar. Por quê? Porque eu penso que um gestor público, se é indicado pelo MPLA, alguém tem que o controlar. O MPLA tem que controlar esse gestor. Não obstacularizar, não criar entraves na sua gestão, mas controlar a sua gestão, fiscalizar, porque foi o MPLA quem o nomeou, quem o elegeu. Pelo menos para mim, a nível de base nas estruturas intermédias, o governador na província não pode ser o primeiro secretário. O administrador municipal, comunal e distrital não pode ser o primeiro secretário, porque ele é gestor do erário público, é gestor das estruturas executivas do governo para servir o cidadão. Quer dizer, tanto os partidos da oposição quanto o MPLA têm que fiscalizar esse gestor. Portanto, eu acho que a bicefalia a nível das estruturas de base do MPLA deve sim existir. Agora, a nível nacional, pode até também não existir, pode até existir e coabitarem bem, desde que no estatuto do MPLA se elimine os artigos que dizem que é o MPLA ou é o Comitê Central que nomeia os membros do governo, os membros do executivo. Tem que se eliminar esse artigo, dando então o poder que é o chefe do executivo que nomeia a sua equipe de governação, que nomeia os ministros e que não precisa ser membro do Comitê Central para ser ministro, porque até essa prática o presidente José Eduardo já vinha fazendo na sua gestão. Já havia ministros que não eram membros do Comitê Central, que inclusive não tinham uma trajetória política no partido e por digamos, conveniência de serviço, por capacidades e competências demonstradas, idoneidade demonstrada, o presidente ou chefe do executivo podia ir buscar um cidadão que até poderia ter filiação de um outro partido, mas que mostrasse idoneidade para gerir e para ser gestor do Estado, pode ser indicado. Desde que, portanto, resumidamente, para não ser extenso, pode haver uma bicefalia desde que se elimine esse artigo no Estatuto do MPLA. Não pode ser o Comitê Central, não pode ser o bureau político a nomear um gestor público ou um membro do Executivo. Pode haver uma bicefalia. Mas eu acho que a nível nacional já se pode encerrar, porque o Presidente da República é presidente de todos os cidadãos. O Presidente da República é presidente da nação angolana. E não pode continuar preso
como presidente do MPLA, ele tem que se sentir presidente de todos os angolanos. Não quero aqui dizer que eu venho aqui defender João Lourenço ou a iniciativa de João Lourenço. É verdade que nós só estamos a ver no prisma de que foi isso que o João Lourenço lutou, contrariou, e não é possível que agora, mas o MPLA, no meu ponto de vista, e os demais partidos do país, da Angola, devem sim pactuar por esta linha. Porque a partir dali é possível fiscalizar. O próprio partido vai sentar na bancada, vai se juntar com a oposição para fiscalizar os gestores do erário público, os gestores dos angolanos, dos meios, os gestores, os executivos têm que ser fiscalizados. Minha humilde opinião, camarada Cônego, eu também sou teu conterrâneo, sou do Quechua, também sou de Malais, só que não sou militante ativo e há muitos anos, graças a Deus, não sou. O camarada presidente João Lourenço fracassou como líder do MPLA, dividiu o partido, a sua liderança, a sua direção classificou de eduardista parte dos militantes do MPLA, criando divisionismo e utilizando a perseguição como arma e como foco da sua liderança nesses anos todos dentro do MPLA. Deve ser substituído por um líder que nos una, a família MPLA, que crie consenso e que possa representar uma figura consensual a representar o MPLA nas eleições de 2027. Como é que o MPLA vai ter hipótese de sequer conseguir resultados aceitáveis dividido e em guerra interna? E como é que o MPLA vai para as eleições com um líder que foi quem dividiu, quem provocou a guerra interna e quem fez com que o MPLA estivesse mais enfraquecido do que nunca? Na história do MPLA, o MPLA nunca esteve tão fraco como agora. E então é esse camarada que provocou tudo isso que deve ser o presidente do MPLA que vai dirigir a preparação das eleições 2027? Quais são as consequências de João Lourenço ser presidente do MPLA outra vez? Continuar o divisionismo, militantes do MPLA a não apoiar o MPLA, a não apoiar o candidato do MPLA que vai ser escolhido por essa pessoa que dividiu, desuniu o partido e perseguiu grande parte dos militantes. E é assim que o MPLA pretende ir em condições de ganhar as eleições contra a UNITA e contra os outros partidos? Eu não acho. Eu acho que a única solução para que o MPLA tenha um resultado digno nas eleições de 2027 é mudar o presidente do partido e que haja candidatos que se apresentem e que venham como os candidatos da união, os candidatos da reconciliação interna, para que o MPLA continue a ser partido. Porque senão vamos ver o que aconteceu em 2022. Militantes do MPLA virando as costas ao seu próprio partido. Militantes do MPLA, o voto é secreto. Militantes do MPLA indo lá secretamente votar nos partidos da oposição. Um MPLA que já está tão enfraquecido, que já nem tem garantia que vai conseguir maioria ou ganhar as eleições, vai mais com esse líder que nos colocou nessa situação. Portanto, todas as pessoas que andam aí, porque vamos apoiar a camarada João Lourenço, pensem se estão preparados para ir para a oposição, porque se o povo angolano souber que esse candidato a presidente da República está aí, foi escolhido pelo João Lourenço, que desgraçou, colocou muitos e muitos angolanos a comer no lixo, colocou mais de 70%, 80%, segundo estatísticas da Unicef, das crianças malnutridas, que colocou o maior número desde sempre de mulheres angolanas na prostituição que nunca tínhamos visto antes, é que vai escolher o candidato que vai ser obediente a ele, porque ele é que é o presidente do partido. E o povo que está a passar fome, as mulheres que estão a ter que se prostituir, vão votar nesse candidato? Pensem o que é que vocês querem para o MPLA.